Glórias a Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, versículos de número 8 a 17, e depois 19 e 20. Amém? Amém? Daniel, capítulo 1, versículo 8 a 17, diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Parou? Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, te peço, aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante do rei a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Ele consentiu isto e os experimentou. Quantos dias? 10 dias. Continua. E ao fim dos 10 dias apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos que carne do que todos os jovens comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deveriam beber, e lhes davam legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência e todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Agora 19. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou quantas vezes melhor? 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que haviam em todo o seu reino. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, e que nesta tarde, início de noite, o Senhor venha nos visitar com esse entendimento, ó Pai, com essa clareza que a Tua palavra quer nos ensinar neste dia. Fala conosco, dá-nos a Tua bênção, a Tua graça, e que todos, sem exceção, sejam visitados pela Tua presença e o toque do Teu Espírito Santo. Fala conosco e a Ti daremos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Quem teve uma segunda-feira difícil? Quem nunca teve? Quem nunca teve uma semana difícil ou também abençoada? Normalmente, muitos de nós classificamos a semana, ou especificamente falando a segunda-feira, como um dia ruim. E parece que já com esse consentimento, ou esse conceito que, segunda-feira é braba, não sei o que, não sei o que lá, nós acordamos geralmente com um sentimento cultural, e esse sentimento muitas das vezes contamina o nosso coração, contamina a nossa vida, pois nós já levantamos muitas vezes na segunda-feira
né, com aquele sentimento que será um dia ou uma semana ruim. Quem nunca já acordou assim? Todos nós já acordamos assim. Ui, que segunda brava. Ai, tem que ir embora amanhã. Como fala, amanhã é dia de branco, né? Ah, amanhã é segunda brava. Ah, essa segunda promete. Vai. E aí nós começamos a entrar nesse sentimento. E hoje nós vamos receber a capacidade de vencermos todos os tipos de contaminações. Porque o íntimo de um cristão, ele deve ser incontaminável. Então hoje nós lemos o texto de Daniel, capítulo 1, versículos de 8 a 17, 19 e 20. Aonde Daniel, eu falei na quinta-feira aqui, só abrindo um parênteses, sobre Esther, que ela alcançou o favor do rei. E o texto nos deu a direção, o entendimento que Esther, ela viveu o sobrenatural, ela alcançou o coração e o favor do rei, porque ela estava debaixo de uma palavra de obediência. Então Esther não tinha campanha de jejum a favor dela, Esther não tinha igreja para orar por ela, como muitos de vocês recebem oração diária. Esther não tinha um pastor para cuidar dela, Esther não pertencia a nenhuma igreja. Mas porque ela estava obediente à palavra e à decisão que o seu tio havia dado, ela viveu o melhor dia e o melhor momento da sua vida. E olha só, tanto Esther como Daniel, eles eram pessoas separadas por Deus no meio de uma tormenta. No caso de Daniel, na Babilônia. A Babilônia era o pior do que você possa imaginar. De promiscuidade, de leviandade, de libertinagem. Daniel estava num lugar terrível. E o texto fala que ele e os seus amigos, né, que eram separados, homens nobres, o rei pegou esses melhores e os colocou presos ao palácio para comer da sua ração diária, que é a comida e as bebidas, porque eles seriam treinados segundo a cultura e os costumes babilônicos. Então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles receberam já de cara nomes diferentes. Então você está aqui na Babilônia, nós vamos te rotular com um nome. E eles receberam os nomes. E o texto fala que, embora rotularam ele com nomes diferentes, deram a eles roupas babilônicas, eles estavam na Babilônia, mas o que estava dentro deles estava sendo incontaminável. Por isso que eu falo para você, muitas das vezes até a gente fala, o que interfere muitas das vezes é o ambiente. Mas nesse caso de Daniel e seus amigos, o ambiente não interferiu. Por quê? Porque quando eles viram aquilo que iria tomar conta da vida deles, eles chamam o chefe dos eunucos, né? Para quem não sabe o que é um eunuco, é um homem castrado. Então, para estar cuidando das princesas, para estar dentro do palácio, os homens tinham que ser castrados. Por quê? Porque o nível de promiscuidade, de nudez, de sexualidade era extremamente agressivo. Você vê aí, não sei quem, tem pessoas que conseguem assistir esses tipos de música de acasalamento, uma coisa horrível. Lá na Babilônia era 1000 vezes pior. 1000 vezes, você não tem noção o que era a Babilônia. E aí Daniel e os seus amigos recebem a ordem do rei. Ó, vocês vão ter que dançar conforme a música. E ele chama o chefe dos eunucos e fala, olha, nós respeitamos a ordem do rei. Nós sabemos que aqui quem manda é o rei. Mas eu quero te propor uma coisa, nos dê 10 dias. E eu quero que você não mande a comida que o palácio serve a todos, inclusive ao rei. Eu quero que você só nos permita beber água e comer legumes. E diz a história, como nós lemos, que o chefe falou assim, se souberem que eu fiz isso por vocês, e verem que a aparência de vocês estará pior do que a dos que todos devem comer o que o rei mandou, a minha vida corre um sério risco de vida. Eu poderei ser morto.
E aí, mas mesmo assim, quando Deus está na frente de uma coisa, sempre há uma exceção. E diz lá o texto que em 10 dias, eles viram que Daniel e seus amigos estavam mais gordos, sem comer carne. As suas aparências eram bem melhores do que aqueles que estavam em todo o cárcere lá. E aí o texto fala que eles foram apresentados diante do rei. E a inteligência, a capacidade que eles tinham era 10 vezes mais que os outros que estavam junto com Daniel e seus amigos. Ou seja, quando você entende, quando eu e você, nós entendemos quem é Deus em nós e aonde Deus quer nos colocar e nos levar, toda a sua decisão no Senhor será respeitada e os resultados sempre serão melhores. Amém? Posso ouvir amém? Diga amém. Então, hoje você vai aprender a vencer as contaminações. Você não é todo mundo. Vira para o teu vizinho e fala assim, você não é todo mundo. Você é único, fala. Você tem uma única marca, fala. Você tem um DNA, fala. Você tem um DNA. A tua digital é única e ninguém no mundo mais tem esta digital na sua mão. Amém? Amém, irmãos? Acabou. Então, você vai aprender a vencer isso. E hoje nós vamos falar sobre isso, como nós podemos vencer. Quais são os tipos, então, de contaminações que pegam as pessoas? A primeira é aquela que é imperceptível, você não percebe, mas ela entra. Põe em Provérbios 23, 7. Olha o que diz sobre essa primeira característica. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, e te disse ele, porém o seu coração não está contigo. O que é isso? As contaminações imperceptíveis, elas vêm como ondas espirituais que o inimigo lança no ar, e se você abriga na tua mente, vai ou irão interferir em todo o seu ânimo, os teus sentimentos, as tuas decisões, pois o maior campo de batalha da sua vida é a mente. Então são coisas, quer ver? Vou dar um exemplo prático do que eu acabei de ler, tanto o comentário quanto o texto. Vou dar um exemplo. Quem que um dia já acordou bem, a endorfina assim, você acordou bem, dormiu bem, tal, saiu, e no meio do dia, alguma coisa você começou a pensar e você foi pego por um desânimo, você ficou triste, acabou o dia para você. Já aconteceu isso com você ou só comigo? São essas contaminações que você não percebe, que são imperceptíveis, que elas vão entrando sorrateiramente. Palavras que você escuta que disparam gatilhos de um passado que te feriu, que te magoou. Então, dá um exemplo para você. Semana estava trabalhando, entraram 2 pessoas dentro do veículo e começaram a conversar. E até eu estou trabalhando. Mas uma frase que uma das pessoas falaram me reportou a um momento muito difícil da minha vida. Aquele momento acabou meu dia. Mas rapidamente eu entendi. Bom, eu vou deixá-los, eu vou parar o carro, eu vou orar, vou repreender e vou seguir a vida. E foi um dos melhores dias da semana para mim. Por quê? Porque o diabo, o inimigo, já sabendo o que Deus já estava reservando, aquilo que viria sobre a minha vida, entendeu? Então ele pega as situações, joga em você para você travar. E eu quebro isso da tua vida hoje em nome de Jesus. Isso não vai mais te parar. Você vai fazer como eu faço. Veio na tua mente, você fala, minha mente eu levo cativo ao Senhor. E eu declaro que no meu coração, na minha mente, eu trago aquilo que me dá esperança. E você libera a palavra. Eu sou abençoado em nome de Jesus. E vai declarando. E principalmente, se tem palavras que contaminam você diretamente, porque a palavra tem poder, então use a palavra, aleluia, contra aquilo que vem anulando
tudo aquilo que veio para te desanimar e te parar em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Sabe por que você é tão atacado por pessoas? Sabe por que pessoas te procuram? Vira e mexe, você está numa linha boa e de repente aparece alguém. E você não percebe que depois que aparece e vai embora, você muda o teu resultado. Por que isso acontece? Que veja só, existe uma fórmula, um segredo espiritual de sucesso na tua vida que as pessoas não entendem. E por elas não entenderem, vira e mexe. Parece que situações, momentos, pessoas, diálogos, WhatsApp, conversas, aparecem no momento que você está linear. E quando aquilo vem, te joga para baixo. Porque eles não entendem como você consegue se manter como você está. Como é que você, geralmente, alguém que vem tentando te atacar, não é bem resolvido no casamento, não é bem resolvido espiritualmente, não é bem resolvido, possivelmente até profissionalmente, não é bem resolvido emocionalmente em nada. Então pode observar que todas as vezes de vira e mexe, de tempo em tempo, você é atacado em coisas que são fortes na sua vida. E geralmente é depois daquilo que veio uma visita, um telefone, um WhatsApp, um comentário, até um post que você viu em rede social. E aquilo vem e te pega. Eu quebro isso da tua vida hoje em nome de Jesus. Eu declaro, aleluia, você vai ser uma pessoa abençoada todos os dias. Amém? O segundo tipo de contaminação é aquelas que vêm pelo poder da língua. Tem gente que ignora. Irmãos, a língua é um negócio sério. Você vota em alguém porque você acreditou no que ele falou. Você trabalha numa empresa porque você acreditou na proposta. E alguém também acreditou no que você falou. Você tem a casa, o carro, o sapato, a roupa, porque alguém falou e aquilo entrou em você e você acreditou. E achou, isso é bom para mim, você vai e consome. Tudo está ligado ao poder. Você só está aqui porque a palavra que sai desse altar te alcança de alguma maneira. Tudo está ligado à palavra. E a língua é algo que nós devemos vigiar. Olha o que Deus fala sobre a língua. Tiago capítulo 3, versículo de número 5 a 11. Tiago 3. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. O que Deus fala que a língua é o quê? Como um fogo e um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é o quê? Inflamada por quem? Pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. O que está falando aqui? Todo animal, réptil, tudo aquilo, ele é domado pela natureza humana. Porém, onde eu estava? Mas nenhum homem pode domar o quê? A língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, veneno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos o quê? A semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Continua falando que o teu filho é isso. Continua falando que a tua casa é isso. São só 18 verões.
continua deixando as coisas rolar na sua casa e não trata o teu filho como você precisa tratar. Continua dizendo sim para tudo, para o teu casamento, para a tua vida, para o diabo, para tudo aqui, assim, o que importa é ser feliz, não é ter razão. Continua assim. Continua. Porque sabe o que vai acontecer? Às vezes, eu fico assim, eu me seguro bastante. Como é que eu me seguro? Mas não tem como você... Tem uma frase que eu digo assim: ninguém come pizza na pizzaria e paga a conta na farmácia. Nós somos o fruto daquilo que nós produzimos na nossa língua. E muitas das vezes o que você pensa, você não fala, mas o que você sente, a raiva, a ira, a ódio, você reproduz de forma, como eu posso dizer assim, subliminar. E só de você reproduzir de forma subliminar, de você estar querendo falar alguma coisa, mas não quer ser direto para você não se expor, você liberou a palavra. E Deus está falando: não convém que você faça isso. Quando uma coisa me faz muita ira, quando uma coisa me faz raiva, quando uma coisa me deixa assim, parece que sobe um fogo na cabeça assim, sabe o que eu faço? Eu conto até 10 e falo: Senhor, o Senhor viu, eu coloco na tua mão. Porque eu sei o poder que sai da boca, da palavra que eu falo. Eu sei a autoridade da palavra que sai da minha boca, irmão. Por isso, não é que eu não estou vendo, não é que a gente não está vendo as coisas. Não é que eu estou falando cara de boa, de paz. Não, porque eu sei que tem coisas que a ira não vai resolver. É a oração que vai resolver. Então tem coisas na sua casa que é orando que vai resolver. Tem coisas na sua vida que não adianta. Você vai dialogar o quê? Se tem 10 anos você está falando a mesma coisa. Resolveu? Não. Você já imaginou que se Deus tira tudo do que você... Não aguento mais essa vida. Deus tira a sua vida do mundo. Ai, não aguento mais essa casa. Você perde a casa. Você já foi despejado alguma vez? Você já perdeu casa? Você já perdeu família alguma vez? É terrível as pessoas que vivem isso. Então, aprenda. Deus está falando. Na tua boca há bênçãos e maldição. Você tem que abrir a tua boca para abençoar. Porque basta cada dia o seu mal. E quanto mais, você pode observar, quanto mais a gente está junto, parece que mais os defeitos aparecem. É para um afiar o outro. Mas nós estamos numa geração que a gente não pode falar nada, porque é tudo mimizento. E Deus está falando, não caia nesse pecado da maledicência. A língua é um pequeno órgão que pode incendiar uma floresta. Eva, no paraíso, fez a sua própria boca pecar contra Deus. Da mesma maneira, quando contaminou a própria língua, usando Satanás, a sua língua, contaminou 1/3 dos anjos. A serpente com a sua língua induziu Eva ao erro. O diabo com a sua língua induziu 1/3 dos anjos. Olha o poder de uma língua mal usada. E o pior de tudo é a pessoa saber que o que ela faz não vai chegar a conta vai chegar. Eu quebro na tua casa, sua casa não vai ter. De vez de você levantar de manhã, sábado de manhã, para limpar a casa e pôr a música do tchan, você vai pôr louvor. Quando você levantar de manhã, em vez de você botar sábado, agora eu vou almoçou, aquela feijoada da hora no sábado, vai pôr tardezinha do Tiaguinho para limpar a casa? Vai lá colocar Bruno e Marrone, chorei largado? Você vai pôr louvor, amigo. Você vai pôr cânticos espirituais. A sua casa
Guarda o que eu estou te falando. A sua casa não é qualquer casa. Você tem uma casa porque Deus permitiu você ter essa casa. Você tem uma família porque Deus abençoou você ter uma família. Então nada é meu, nada é teu, tudo é dele. Então cuida do que Deus está te dando. Cuida. Cuida do que Deus está te dando. O terceiro tipo de contaminação é aqueles que vêm pelos próprios pensamentos. Então qual foi a primeira? A primeira contaminação é aquela que vem imperceptivelmente. Ela entra sorrateira e quando você vai ver, você já está dominado. A segunda é pelo poder da língua. Você se contamina com o poder da língua. Terceiro, é aquela que vem pelos próprios pensamentos. Filipenses 4:8, olha o que diz o texto. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Deus está dando a instrução. Vou ler de novo. Irmãos, Deus está falando para vocês. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se há virtude, se há algum louvor, pense nisso. Então ocupe a sua mente com isso, que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, de boa fama. Tudo isso que eu falei. Ocupe o vosso pensamento. Todos eles, todos os pensamentos que estão muitas vezes camuflados na sua vida, eles virão à tona de uma forma ou de outra. Ou no momento de desavença, ou no momento de insatisfação, ou no momento de ódio, de ira, de cólera. O texto fala, o que nós lemos, o texto principal, que Daniel, ele poderia muito bem se revoltar a Deus. Sou tão fiel ao Senhor, sou tão fiel a ti, eu, os meus amigos. O Senhor me permite, agora eu vou ter que comer esse negócio aqui. E se eles comessem das iguarias do rei da Babilônia, e se mostrassem 10 vezes melhores do que os outros da Babilônia, a glória não seria dada ao Deus de Daniel, seria dada às entidades da Babilônia. Por isso que Deus está falando para você, não se contamine, porque nós vamos ver o que a Bíblia fala na sua vida, e vós vereis a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. Por isso que Deus está falando, não se contamine. O diabo, ele não quer o seu corpo. O diabo não quer a sua beleza. O diabo não quer você assim. O diabo quer a sua alma. O diabo quer o potencial que Deus colocou dentro de você. O diabo quer que você come das iguarias dele para que o nome do diabo seja glorificado. Só que hoje a tua casa, a sua vida, o seu corpo, a sua mente, o seu pensamento não vão se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Vão se contaminar com a palavra, vão se encher, se santificar, se limpar com a palavra do Todo-Poderoso em nome de Jesus. Então Daniel, ele tinha uma personalidade, uma mente de vitoriosos. Por isso ele não se contaminou. Por que eu escrevi isso aqui? Porque Daniel sabia muito bem quem ele era. Por que ninguém cola do meu lado para falar asneira? Porque ele sabe quem eu sou. Se acha isso, assado, não importa. Só sei que não vai colar. Quando as pessoas verem que você decidiu ser o que você é, ninguém vai te atacar mais com dúvida. Você já viu alguém ser atacado? Alguém que tem certeza de uma coisa, ser atacado por algum tipo de dúvida? Não. Por isso que o Senhor está dizendo, não te contamine. Não contamine o teu estado original. Sabe qual é o teu estado original? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você está no estado original. Diga assim, eu não vou me contaminar. Fala. Em nome de Jesus, amém? Aleluias. Guarda. Segunda coisa, aprenda a guardar o teu coração.
Você precisa ter a capacidade de pensar independentemente das opiniões dos outros. O que as pessoas pensam a seu respeito é a verdade delas, a não ser que venha pautado numa palavra espiritual, verdadeira, sem manipular. Então você precisa entender. Lá o texto fala, saindo um pouco de Daniel, indo lá na época um pouquinho antes de Gênesis. Isaac era um cara que recebeu uma palavra, ele sabia onde ele ia chegar. Mas ele cavou o primeiro poço, não deu certo. Cavou o segundo poço, não deu certo. O terceiro deu certo. Então, você entenda uma coisa. Todas as vezes que você acreditar em algo que Deus colocou em você, sempre virá situações que vão tentar te tirar de um propósito que Deus colocou na sua vida. Vocês estão vendo aí, eu quando eu trabalhava de vendedor, e eu lembro que eu peguei uma época produtos chamados fitoterápicos. E eu lembro que eu tinha que entrar dentro da Ultrafarma. E eu consegui falar com o gerente, o comprador, coisa assim, regional aqui da Zona Sul. E aí, vendedor, né? Visita 300 mil vezes para ganhar o coração do comprador. E chegou uma hora que eu falei assim para o comprador, eu falei assim, mais um não, aí você me quebra. Aí ele falou assim, fala em quebrar? Você conhece a história desse cara aqui, dono dessa empresa? Ele falou, não, ele só quebrou 14 vezes, mas ninguém fez ele desistir. Se você soubesse, como um dono de uma farmácia, da Ultrafarma, você seria o gigante que ele é hoje, você se permitiria quebrar 14 vezes? Claro que sim! Porque cada quebra foi uma experiência, cada experiência é um experimento. Então você entende uma coisa, não importa o que está acontecendo no processo, você não ignora, mas você sabe aonde você vai chegar. Por isso que eu declaro sobre a tua vida hoje, não entre na lorota do diabo. O Senhor está dizendo, aleluias, oh glórias a Deus. No caso de Isaac foi a inveja que entulhou o poço. No caso de Daniel foi a cultura babilônica, mas nenhum deles arredaram o pé daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Não abra mão do propósito de Deus para a tua vida. Não abra mão do propósito de Deus para a sua vida. Não abra. Você não será contaminado. E você vai colher. Diga assim, quando eu não sou contaminado, eu colherei o fruto da verdade. Aleluia, glórias a Deus. E eu encerro dizendo 3 conselhos para você. Antes de falar, assuma a verdade que Daniel assumiu. E você vai colher o que Deus tem reservado para a tua vida. Bem? 3 conselhos. Primeiro, assuma a tua verdade. Qual é a tua verdade? Diga assim, eu sou uma pessoa boa.